Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que sim, que estejam bem e felizes. Estamos aqui para mais um bate-papo, sempre trazendo pessoas especiais que têm testemunho, vida com Jesus. E hoje nós trouxemos uma pessoa que conhecemos há pouco tempo, não é muito tempo. Nós conhecemos mais pelo contato com a esposa, que trabalha lá no Regina Passes, e nós prestamos serviço lá. A Inova Produtora presta serviço no Regina Passes, e nós conhecemos ele pelo intermédio da esposa, então. É o Watson. É Watson? Como é que fala o seu nome? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos os telespectadores, o pessoal que está nos acompanhando. Meu nome é Watson. 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 E para falar our name? Essa piada é comum, né? O pessoal sempre faz. Mas para falar a verdade, meu nome ele é de origem, ele é um sobrenome inglês. E como eu venho de uma família cristã já protestante, e na igreja onde a gente cultuava lá no Paraná, porque a gente veio do Paraná, a gente usa o cantor cristão. E o cantor cristão, no hino 424, se eu não estou enganado, vamos à ceifeira, vamos à ceifa, alguma coisa assim. O autor é Alec Watson. Mas como toda música, toda bibliografia, ela normalmente vem o sobrenome antes. Minha mãe viu Watson Alec, gostou de Watson. O meu irmão mais velho se chama Walber. Então aquele negócio de colocar com a mesma letra, né? O Walber e o Watson. Então... aí minha mãe acabou colocando o Watson e ficou. E hoje eu sou, na maioria das vezes, único no lugar onde eu tô. É difícil encontrar outro Watson. Rapaz, eu mesmo, sinceramente. E a brincadeira do What's Your Name, isso aí? Esse é... Watson tem som de U e por aí vai. Ou WhatsApp agora e tá tudo certo. Eu levo numa boa. É como uma vez eu vi uma reportagem de uma entrevista da Marjorie Stiana na primeira vez que falam meu nome, eu tento corrigir. Na segunda, eu também tento corrigir. Na terceira, eu já aceito o que falam e tá tudo certo. Watson, e por aí vai. Você teve problema na escola com o nome? Não, nunca teve, não, tudo certo. Eu acho que eu me acostumei, eu sempre fui um pouco assim extrovertido, brincalhão, então eu acabava já fazendo piada comigo mesmo e tá tudo certo. E depois o pessoal aprende e não esquece mais. Então você veio do Paraná, é isso? Eu sou paranaense de Paranaguá, litoral do Paraná. Apesar de minha família, do meu pai ser de Moarama e da minha mãe ser de Maringá, nós somos de Paranaguá. Então, nasci em Paranaguá, hoje a gente tem 35 anos, né? Então, lá em Paranaguá, fiz toda a minha infância, me formei em Curitiba. Foi onde eu conheci a Ellen, a minha esposa, que através dela, né, a gente se conheceu. A Ellen fazia psicologia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná e eu fazia agronomia. Então, toda sexta-feira eu descia a Paranaguá, né? Fazia em Curitiba e descia a Paranaguá. E numa dessas indas e vindas, a gente se conheceu no ônibus, que fazia o trecho de Curitiba a Paranaguá. Olha só. E a gente veio sentada na poltrona 35 e 36. Ali a gente veio conversando, e isso já faz, 15 anos. Primeiro encontro no ônibus. Primeiro encontro no ônibus, e desde então a gente namorou, noivou, casou. Completamos esse ano 12 anos de casado. Temos 2 filhas, né? Sou pai da Lívia e da Larissa, né? A Lívia é a mais velha, nasceu 3h09 da tarde, e a Larissa nasceu 3h10. Tem essa disputa lá por ser gêmeas? Eu nasci primeiro? Sim, a Lívia se sente a mais velha, apesar de a Larissa ser mais dominante, né? E uma faz balé, que é a Larissa, a outra faz taekwondo, que é a Lívia, completamente diferentes. Medalhistas e tal. Medalhistas, tem nos ensinado demais. Então, a nossa família, em 2020, eu sou engenheiro agrônomo, formado em engenheiro agrônomo, e graças à minha profissão que eu vim parar em Sinop. Então hoje eu gerencio, graças a Deus pela sua misericórdia, eu gerencio uma empresa misturadora de fertilizantes aqui em Sinop, a fábrica em si. Então já faz 13 anos que eu estou nessa empresa, 12 para 13 anos. Então quando a gente se instalou aqui em Sinop, em 2020, surgiu a oportunidade para vir gerenciar a empresa aqui. Então eu vim e até então... A gente está aqui desde 2020. 2020. Mas você já estava na empresa já há um tempo... Já estou desde 2012. 2012. Exatamente. Desde a minha formação, eu já fiz estágio em 2010, 2011, como engenheiro agrônomo na parte de qualidade. Depois vim para cá em 2020. Você está aqui, então, gerenciando essa empresa? Gerenciando essa empresa. Você veio para esse cargo aqui? Eu vim para esse fim. Esse fim. Né? Aí, desafio. Essa é a minha parte profissional. Foi um desafio, porque o mercado agro aqui é completamente diferente da indústria do Paraná, indústria de São Paulo, do Nordeste. Então, precisei me adaptar. O público-alvo aqui, que são os meus funcionários, também são diferentes, né? O pessoal é do Norte, Nordeste, é uma cultura diferente do Sul. Então, a gente precisou se adaptar, tem se adaptado com isso, né? Gerir, a gente que vem de exatas, a gente aprende muitas coisas, mas a gente não aprende muito a gerenciar pessoas.
Então a gente tem que aprender na prática, mas é um desafio diário. Até porque as pessoas mudam, né? Mudam, com o tempo, né? mudam. A internet muda. fez pessoas mudarem, né? Exato. A cultura, as regiões. Hoje as pessoas são muito imediatistas, não que não eram antes, mas hoje as pessoas são muito imediatistas. A pandemia fez mudar também. Fez mudar a realidade das pessoas, a realidade do home office veio com Justamente. isso. As videoconferências se tornaram muito comuns, então a gente precisou se adaptar, né? A gente que veio dessa cultura aí, o pessoal ali que nasceu nos anos 80 para os anos 90, a gente pegou uma mudança drástica, né? Da celeridade da internet. Sim. Hoje ninguém mais usa esse telefone fixo, né? Tudo online, WhatsApp. Então, assim, a gente precisa se adaptar, o ser humano precisa se adaptar. Então, essa foi a minha vida profissional. Essa é a minha vida profissional. E conciliando a isso, também sou pastor, fui consagrado a pastor no dia 1º de dezembro de 2019, né? Um mês antes praticamente de vir a Sinop. Olha só. Já fazia teologia lá em Paranaguá, mas nunca atuei como pastor de igreja. Nem sei se eu tenho esse chamado, vamos dizer assim. Sou pastor hoje, congrego na comunidade Beth Salel, que você já esteve aqui entrevistando o nosso pastor, batendo esse bate-papo, que é o pastor Tiago, né? Tiago, gente boa, meu amigo. Gente boníssima. Fui ovelha do pastor Adão, né, na também um grande Salel. amigo. Perdemos o pastor ali em 2021, na 21, pandemia, 22, em março 21, de 2021. Então, desde então, a gente está aqui em Sinop e sou pastor auxiliar, sou músico também. Venho de uma família de músicos, meu pai é pastor, é músico, então hoje eu toquei bateria, toco violão, toco teclado também, então a gente faz de tudo um pouco, Mas na igreja a igreja pequena, sim, aí precisa de várias pessoas ali. Não tem as pessoas, mas tem talvez uma que tem esse dom de bateria, de violão, enfim, você acaba ajudando lá. Exato. Mas vamos dar uma marcha ré nessa conversa aí? Vamos lá. Família cristã, nasceu no berço evangélico? Nasci como já falei, em 1989, meu pai vem de uma família cristã já. De pastores? De pastores. Meu avô é pastor, meu pai é pastor, tenho tios pastores, meu cunhado é pastor, casado com a minha irmã. Então, acho que o meu irmão também está no caminho, né? Meu irmão é um excelente músico, guitarrista, tecladista, mas também está no caminho. Que igreja que vocês frequentavam? Nós somos da igreja, nós lá no Paraná, nós éramos da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. É uma igreja que ela vem de uma cultura batista, sim, né? Apesar de fora da congregação cristã, ela é a única igreja no Brasil que sauda com a paz de Deus. Né? Então, ele solta com a paz de Deus, o irmão me responde com amém. Apesar de não ter nada a ver com a congregação cristã. Um formato que tinham de comunicação. Exato. Aí, a paz de Deus, a paz do Senhor. E aí vai, graça e paz e por aí vai. Acho que isso aí também é um detalhezinho. Exatamente. Então, eu vim dessa família cristã, então sempre muito ligado à escola bíblica, ligado a evento de igreja. Então, para nós também, essa vinda para cá foi um choque de realidade, porque até você se adaptar a uma nova realidade, uma nova igreja. Então, assim, não foi nada fácil. Eu imagino. Não tem sido fácil, né? A gente tem buscado, hoje a gente já está com um ciclo de amizade muito bom, né? A Ellen, hoje com as amigas dela, com o pessoal cristão, eu também, envolvido no ministério. Mas, graças a Deus, eu até brinco quando eu vou testemunhar, que eu não sou ex-nada. Você é aquele famoso que nunca se desviou. Nunca me desviei. Nunca teve uma experiência no mundo. Não, assim, tive uma experiência de adolescente ali, com aquela gama de saber como é que era lá fora, mas estava sempre muito envolvido na igreja, grupo de adolescentes, ministério de louvor, aquela coisa toda. Desde no período da faculdade, graças a Deus que hoje a gente sabe o quão é difícil para um jovem se manter na igreja, estando numa universidade, né, principalmente as federais, grupo, estaduais, né? Pressão muito grande. E graças a Deus, eu usava como ferramenta essa volta todo final de semana a Paranaguá para não me desconectar dos eventos, né, da igreja. Então, graças a Deus, filho de pastor, neto de pastor, sobrinho de pastor. E quando foi a tua experiência com Jesus? Você se entregou a Jesus? Você lembra como foi? Onde que você estava? Que igreja que você estava? Você estava na própria igreja? Estava numa conferência? Porque geralmente as pessoas elas vivem na igreja durante um período, sim, ali crescendo, enfim. De repente, com 8, 9, 10, 11 anos, ela
pera lá, eu preciso... talvez lá na tua realidade de igreja eu não sei, mas na minha foi aquele levantar a mão, ir para frente, confessar Jesus como Salvador de sua vida, depois veio um batismo. Sim. Como foi a tua experiência com Jesus ali? A minha experiência com Cristo foi a experiência que eu acho que me marcou muito. A gente estava num evento na igreja, e quando um pastor ele estava falando assim e pregando, e eu tinha meus 11 para 12 anos ali, e aquela coisa, você está prestando atenção, mas você não domina muito a Bíblia, E uma palavra que ele me falou muito me marcou demais, uma frase marcou demais, onde ele falou assim que Jesus, Deus, não tem netos, Deus não tem sobrinhos, Deus tem filhos. Você precisa aceitar, não é porque o seu pai que você consequentemente vai ser salvo, você vai ser abençoado. Sim, decisões são individuais. Exatamente. E aquilo ali me marcou, e aconteceu exatamente, levante a mão, e ele falou alguma coisa mais ou menos assim, você mesmo estando na igreja, mesmo sendo filho de pastor, então, você tem que aceitar Jesus. Tem que confessar. Tem que confessar. E eu levantei a minha mão, fui pra frente, e ali era uma coisa assim que eu não entendia muito bem, mas você começa a chorar uma emoção, um movido de emoção, e vem sempre uma canção, um louvor junto que te toca. E logo, acho que uns 6 meses depois, eu já fiz o curso de batismo e me batizei com 12 anos. Então, desde lá, graças a Deus, nunca tive uma experiência fora da casa do Pai. Então, você tinha 12 anos e batizou com 12 anos. Exatamente. Com quantos anos você aceitou Jesus? Com 11 anos. Com 11. Com 11, depois de quase um ano, isso. Aí você decidiu se batizar. As águas. Exatamente. Legal. Porque a gente era num grupo de adolescentes ali de 7, 8, de primos e tal, e o pessoal, todo mundo meio decidiu junto, vamos batizar? Vamos batizar. Bora. Então, bora. E até tinha naquela época, na nossa época, tinha um pouco mais de resistência quanto ao batismo para adolescentes e pré-adolescentes. Não sei se aqui era essa realidade. Vai zerar os pecados depois do batismo. E você tem certeza que vocês vão fazer isso? Porque até no batismo você pode pecar. Depois do batismo não tem mais jeito. Botavam um medo na gente, né? Verdade. Então, assim, não que não seja uma coisa séria, né? Mas eu entendo que naquele momento o que eles queriam passar para nós, talvez a fala não era a ideal, mas o que eles queriam nos passar mais ou menos assim, vocês precisam ter entendimento do que é o batismo. Sim. Né? Porque hoje uma criança talvez de 9, 10 anos, talvez ela não tenha um entendimento do que é o batismo, a importância que tem o batismo, a representação, o selo que é colocado em nós após o batismo. Então, assim, mas graças a Deus eu tive um entendimento, claro que ele vem se aperfeiçoando com o tempo. Né? Como a vida cristã também, a vida de um homem, a vida de um esposo, de um marido também. Então, desde lá, com 12 anos, tive o prazer de me batizar, foi em abril, a data, se eu não estou enganado, foi dia 21 de abril. E... Você tá bem de memória. Eu gravo porque era junto com o aniversário da igreja do Paraná, entendeu? E foi no Rio? Foi no Rio. No Rio. No Rio. E antigamente era só no Rio, né? Era só no Rio. No Rio. Aí dizia assim, mas... agora essa ideia de batizar na piscina não pode. Aí eu perguntava, né, recentemente agora as pessoas, mas não pode? O que aconteceu? Não, porque no batismo no Rio, os pecados vão embora, né? Os pecados vão... Tinha essa cultura, né? Tinha essa cultura, já pensou? Por que é o batismo, né? O batismo é simbolicamente aquilo que já aconteceu dentro de você, você está passando para a comunidade ali, que você está confessando aquilo que já aconteceu dentro. Porque se não aconteceu dentro de você, não tem como acontecer nessa parte do batismo por fora, né? Automaticamente. Exato. É uma representação para o mundo espiritual e para que também as pessoas, né? Justamente. Vejam, agora eu sou selado. Exatamente. Mas já aconteceu dentro. Você já aceitou Jesus, você está caminhando com Jesus. Aí você decide pelo batismo. Então algumas pessoas ainda falam sobre isso. Não, mas se eu batizar agora, não posso pecar mais. Então eu tenho ainda um escape ali se eu não batizar. Sim. Aí tem pessoas que demoram para batizar por causa disso. Exatamente. Outra questão é, nós batizamos agora dentro da igreja, enfim, até por questão de conforto, mas espiritualmente é a mesma simbologia, o mesmo peso. Existe o mesmo ambiente espiritual como se fosse no Rio. Sim, né? Sem dúvida. Inclusive, né, aqui no Mato Grosso é muito mais cômodo, né? Mas você veja bem, no sul... em abril você está em inverno, né? Quase chegando no inverno ali, outono, inverno. Imagine o frio que nós não passávamos, né? Sem necessidade, mas claro que eu entendo também a nossa igreja naquele tempo
Sim, Até sim. hoje não tinha batistério, né? Aquela coisa toda. Mas não vejo o problema, acredito que são culturas que vêm Sim. se mudando aos poucos. Né? São detalhezinhos, né? Detalhes. E nessa trajetória tua lá, ainda no Paraná, 12 anos batizou, como que foi o teu crescimento dentro da igreja, as tuas atividades, suas experiências lá nessa época de adolescente, jovem lá? Foram experiências assim que eu gostava, sempre gostei de estar muito envolvido com o retiro, com os eventos. Quando eu era adolescente, não existia muito eventos assim, igual hoje, focados para jovens e adolescentes. Era aquele negócio de você acompanhar seus pais em culto de oração, Sim. né, acompanhar no culto de mulheres, a gente tinha que ir, porque a gente era músico também, então você tinha que estar em todos os cultos. Tem que estar em tudo. Então, assim, a minha experiência sempre foi que eu tenho prazer em fazer as coisas na igreja. Eu sempre tive prazer em fazer as coisas para a igreja. Aprendi isso com o meu pai, depois eu vi esse reflexo no meu irmão. Se eu vou fazer o meu melhor, eu quero fazer para Deus. Né? Se eu vou tocar o meu melhor para Deus. Se eu posso ter um instrumento melhor, eu quero ter para Deus. Então eu sempre fui movido com isso. Então as minhas experiências sempre foram ligadas ao louvor, né? E depois de um tempo eu fui desenvolvendo essa questão também da palavra, né? Então eu sempre gostei muito de falar para jovens. Estive no Paraná em abril ministrando para adolescentes. Então a minha experiência sempre foi essa, estar envolvido com louvores. Eu não sou muito eu sou muito cara, eu não choro demais, eu não sou um cara fácil de chorar na minha vida normal, mas na presença de Deus é algo que me toca muito, então assim... Você se entrega. Eu me entrego. Eu lembro que eu tive uma experiência fantástica com Deus. Eu estava assim no período de terceiro ano para vestibular, e eu fiz o vestibular. Eu lembro que eu fiz o vestibular da Universidade Federal do Paraná e da Estadual de Maringá, a UEM. E eu orei ali, a gente estava naquela pressão de... Hoje em dia os jovens não têm muito essa pressão de preciso passar no vestibular e fazer uma universidade. Né? Mas naquele tempo nós tínhamos, e eu tinha esse negócio, eu precisava passar, só que eu não queria abrir mão de ir nos eventos da igreja. E um dia eu fui num evento da igreja, acho que era num sábado, e eu precisava estudar, e eu falei assim, não, Deus, eu não vou abrir mão. E eu tava ali eu comecei a chorar, eu falei assim, Deus, mas meu crescimento depende disso e tal, e ali eu chorei, eu não vi a hora passar. O Senhor me tocou, eu senti Ele me abraçar, aquela coisa gostosa, e Ele falou assim, fica tranquilo, fica calmo. E a palavra de Deus mesmo fala, né? Confia no Senhor, a gente precisa confiar nele. E graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo. Hoje a minha formação, eu devo muito ao crescimento cognitivo, o crescimento meu cultural devido à minha formação. Né? Estando aqui devido à minha formação, e entendo que aqui Deus vai me usar, Ele vai me usar. Só que depois de um tempo, aí a gente, não sei se eu já posso ir caminhando por aí, depois de um tempo, quando eu fui consagrado a pastor, isso me assustou muito, né? Porque eu não sei se tem pessoas que desde cedo, eu quero ser pastor, eu quero ser missionário. Mas geralmente quem não quer. E eu assim, tipo... O Senhor chama aqueles que não querem, às vezes. Cara, eu não quero. Pra mim tá legal, assim, eu amo ser ministro de louvor, eu amo ajudar o pastor, eu amo ministrar aula de teologia. Pra mim tá certo. Tá tudo certo, porque a responsabilidade do pastoreio é enorme. Não é fácil não. E as pessoas às vezes ficam presas a título, né? Porque o pastor e tal. É porque existe muito a visão, né? Sim. Aquele ir na igreja e ver alguém com o microfone na mão, conduzindo uma palavra para uma multidão, e as pessoas querem talvez esse prestígio. Sim. Né? E você não tinha esse desejo? Não tenho. Não tenho. Não tenho ainda, Fernando. Não tenho. Não tenho. Inclusive, até um dia eu estava indo ao trabalho, assim, e aquela briga interna, mas... Poxa vida, mas eu não sei... ser pastor, que responsabilidade enorme e tal. E Deus foi me mostrando que existem, dentro do pastoreio, existem pastores. Pastor de igreja, que vai ser o pastor que vai levar. Existem os pastores administradores. Sim. Existem os pastores de casais. Existe o pastor de adolescentes. Então, assim, e isso foi me tirando, sabe? A carga. O peso. O peso. Existem pastores levitas.
Ele vai ser pastor, mas ele é um levita. Ele é o levita, o músico, vamos pensar assim, né? Sim. Então, assim, foi me tirando a carga. Porque existem, por exemplo, eu também nunca pensei em viver da obra. Entendo que louvo e admiro pastores que vivem da obra integralmente e dedicam a sua vida a isso. Mas eu hoje sou pastor da nossa comunidade Betsalel, não vivo da obra. Você não é um pastor integral, não você sou é um pastor da integral. igreja que tem o seu trabalho secular. Perfeito. Amo o que faço. Amo cuidar dos processos, amo cuidar dos meus funcionários, amo estar lá, amo a empresa que trabalho, né? Cresci lá, amo as pessoas, tanto aqui como na matriz de todo o Brasil que a gente tem contato, e amo estar na casa de Deus. E entrando um pouquinho já nessa questão do Legendários. Você esteve participando agora? Que eu estive participando agora, que você também já esteve participando, então estive no top agora, nesse final de semana. Fui ministrado muito lá a respeito disso. Né? E assim, para quem me conhece, para quem vai assistir e me conhece e não me conhece, deixa eu falar um pouquinho das minhas intimidades aqui. Eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade de dormir em barraca, né? De dormir no chão, de ficar com as mãos sujas, de ficar sem tomar banho por um longo período. Então todo mundo que estava ao meu redor falava assim, você não vai dar conta, você não quer ir e tal. E de fato eu não queria ir, né? Essa história é até legal, contei na igreja esse testemunho. O pastor Thiago falou assim, e ele avisando, o pessoal, vai ter o top e tal, não sei o que, vai ter o top Legendários. Ele foi em Betim, ele teve em Betim com o pessoal lá de Betim. Conheci o pastor Rafael lá, que é o coordenador de Betim, fantástico, uma palavra fantástica, várias ministrações fantásticas. Todo o pessoal de Betim mandou um abraço para vocês, foi um prazer conhecê-los, nos serviram aqui. Vieram acho que 75 pessoas servir aqui no top. Bastante gente. 825, foi fantástico. E o pastor falou, você não vai abrir e tal, o top você tem que ir, não sei o quê. E eu não me recordo a data da inscrição. Aí ele falou assim, gente, vai abrir o link para inscrição no sábado ao meio-dia. E eu já estava, Fernando, na minha cabeça tudo maquinado. O que eu ia fazer? Eu sabia que as inscrições se encerrariam ali em 10, 15 minutos. Né? 10, 15 minutos é bondade sua, né? Né? Até 8, 5 minutos. No top lá que eu servi lá, 10 segundos a inscrição muito já... rápido, né? Exatamente. Aí o que eu fiz? Eu lembro que a gente é muito fã de Fórmula 1, eu e a Ellen. Eu tava assistindo o treino da Fórmula 1, era um sábado, eu tinha ido na empresa sábado, voltei, tava assistindo umas 10h30, assim, na minha cabeça já tava tudo certo. Eu vou entrar 12h15. Já acabou as inscrições. Já acabou. Vou mandar uma mensagem pro pastor Thiago. Pastor, tentei, não rolou. Me perdoe, não vai dar pra eu ir. Você ia jogar uma dessa. Cara, 10h40 por aí, 10h45, o pastor Thiago me mandou uma mensagem. E aí, queridão, beleza? Beleza, pastor, tudo bem. Ei, tô te mandando um link aí. Você não vai precisar acessar lá. Eu já consegui uma vaga aqui pra você em separado. Acessa o link antes que você não vai nem entrar lá na disputa com o pessoal. Aí eu entrei no link e falei assim, não, se der certo, é pra eu ir. Fui fazendo tal, fiz a inscrição e deu tudo certo, recebi o e-mail, daí eu falei, pastor, deu certo, eu vou. Então assim, aí ele falou, você vai? Mas eu falei, vou. Eu já tentei desviar aqui, Deus quer que eu vá nesse negócio. Então assim, para aqueles que estão nos assistindo e não sabem o que é o Legendário, vou falar de maneira sucinta aqui, Fernando, se você puder até acrescentar. Lógico. Legendários é um ajuntamento de homens, né? Onde a gente entende que a nossa sociedade precisa de homens com um caráter formado, voltando àquilo que Deus tem de propósito para o homem. Exatamente. Né? Que é um homem que honra a sua família, um homem que dá valor para aquilo que tem valor, que é a família, um homem que de fato é um homem em casa e um homem que busca a Deus, né? Como prioridade. Então, essa que o lema do Legendários também diz que família não abandona a família. Exatamente. Né? Então lá a gente aprende algo sobrenatural. Você sabe do que eu tô falando. Então, deu tudo certo, fomos, e assim, eu sou um cara que tem esse negócio com lama, com mato, com pernilongo, bem urbano, né?
E os meus amigos todos falando, tirando sarro, você não faz. Pronto, eu fui. Chegando lá, todo o processo, que eu não vou contar, porque eu entendo que vocês, homens que não foram, vão, façam esse investimento, vale a pena. Tá aqui o Fernando que pode me confirmar se vale a pena ou não. É algo extraordinário. Lá você é ministrado e de uma maneira extraordinária. Queria, antes de dar seguimento, aqui agradecer o Rodrigo, mandar um abraço para o Rodrigo, que é o nosso coordenador aqui, o pastor Misael, que está tão à frente do projeto aqui. Sim. Acho que você tem conhecimento, conhece eles. Sim. Quero mandar um abraço para a família que serviu comigo lá. Qual o número da família? Família 11. Família 11. Família 11, que era composta pelo nosso capitão Cássio, também tinha o Gabriel, André, João, Giovanni, Carlos, Jonathan, Cristiano, eu, Domingos e Magnus. Quem era o subcapitão lá? Subcapitão era o Cristiano. Cristiano. E eu fui eleito levita da família. Então, assim, foram os dias que nós passamos ali intensos, né? Ah, tem o Vando também, de Alta Floresta. Dias intensos que nós passamos ali e aprendemos a lidar com personalidades diferentes. E ali nós aprendemos, nós desfrutamos o melhor de Deus para nós. E qual foi a experiência que eu fui ministrado lá? Que mais me marcou? Num momento da palavra, até então, eu não tinha falado para ninguém da família que eu era pastor. O Cristiano sabia, porque o Cristiano frequenta a mesma igreja que eu. E eu não falei. E no primeiro momento, assim, o chefe perguntou, tem algum levita? E eu me travei, sabe, para dizer se eu era levita ou não, porque eu sabia que ele ia ficar pedindo para eu cantar durante todo o período. Eu falei, ai, cara, tem que cantar agora e tal. Já canto! Não, imagine subir aquela coisa toda, aquele exercício, aquela parte física e ainda mais cantar. Mas aí eu levantei minha mão e ele falou, não, então você vai lá pro meio e vai para cima. Canta aí. Canta aí. Aí beleza, tivemos esse processo, é o primeiro dia, fantástico, o segundo dia, Deus ministrando, fantástico. Ao terceiro dia, nós estávamos sentando para almoçar assim, e o Senhor falou comigo, você precisa sair da onde você está e usar aquilo que eu te dei. Então a gente estava numa discussão se a gente usava água para tal coisa, usava água para outra coisa, o que a gente fazia, e Deus me ministrou e falou assim, use a tua autoridade eclesiástica, você não é o capitão, nem o subcapitão, nem o chefe, não, mas use a tua autoridade eclesiástica, se colocando à frente, falando o que precisa, o que nós vamos fazer agora. Mas não para que as outras pessoas vissem, mas para que eu fosse ministrado, para que eu tomasse posição. Olha só. Então, ao primeiro momento, fui ali e falei, gente, eu sou pastor, assim, assado. E depois a gente teve um momento lá na floresta, onde a gente foi compartilhar. E eu fui bem sincero para eles. Falei que eu precisava deixar naquela montanha a covardia e de não me posicionar como um pastor, né? Como uma autoridade eclesiástica. E até dentro do ministério, como igreja. Né? O pastor está lá guerreando, às vezes, sozinho. Né? E você está ali... Não, tô aqui, tô acovardado. Acovardado, acomodado, né? Tranquilo. Então, assim, claro, a gente é líder de uma célula na nossa igreja, mas talvez isso seja pouco, né? Então, aí eu fui abrir um momento de testemunhos e eu testemunhei perante a minha família ali. Então, como era o meu testemunho, vejo que não tem problema eu contar. Sim. Pedi a palavra e falei assim, gente, eu vou deixar nessa montanha a minha covardia de me posicionar. Pois a nossa igreja, em 2021, nós perdemos o nosso pastor, ficamos só com a pastora Dolores na época, e o pastor Tiago precisou assumir a frente, sem nunca ter assumido a igreja. É um desafio para ele. E quando ele deu esse passo à frente, ao invés de nós nos posicionarmos para orar nas suas costas, eu digo nós, eu, né? Não os outros pastores, mas eu como pastor, eu não me posicionei, para falar a verdade, eu dei um passo atrás. Né? E isso eu abri para minha família lá no Legendários, mas entendi que Deus estava me moldando, inclusive em pequenos gestos, como saia da onde você está, vá para o meio e faça aquilo que eu te dei, o dom que eu te dei, que é cantar. Então cante, se posicione. Se eu estou falando para você cantar, cante.
Se estou falando para você orar, ore. Se estou falando para você impor as mãos, imponha. Se é para você levar a palavra, leve. Então, assim, foi algo que, sabe, mexeu muito. Em muitas pessoas ele ministra quanto à família, quanto à casa, quanto ao trabalho, várias coisas. Sim. Mas o que me marcou muito foi esse momento, onde eu precisava entender. Deus, ele já tem me chamado incessantes vezes, assim, que eu preciso me posicionar como pastor. Ele não está falando para eu ser um pastor de igreja. Está falando para eu me posicionar como um pastor. Com autoridade com ali. autoridade. E às vezes eu sou, apesar de não ser assim com todo mundo, mas eu sou um cara brincalhão, né? Tira sarro de um, brinca com o outro e tal. E às vezes eu também me constranjo quando eu vou, às vezes levar a palavra, às vezes falar com alguém e as pessoas falam assim, mas você é muito brincalhão e tal. Mas já tiveram pessoas que falaram para mim assim, você vai ser usado da maneira que você é. Com certeza. Para atingir algumas pessoas. Com certeza. Então, assim, lá nesse período, na montanha, o esforço físico foi grande. O cansaço, às vezes, acaba sendo grande. Mas o que, às vezes, como eles falam, o top é espiritual. Sim, com certeza. Então, naquele momento, eu fui tratado quando é mais ou menos assim, saia para fora. Saia para fora. Lázaro, saia para fora, né? Eu preciso moldar você para que você vá à frente, faça aquilo. A minha família precisa de um sacerdote. Minha família precisa de um pastor. E posteriormente, no meu trabalho, vai precisar de um pastor. As pessoas precisam de direcionamento. Então, assim, acaba sendo egoísmo da minha parte todo, às vezes, o conhecimento que Deus nos permite ter, habilidade, facilidade em entendimento da leitura conjunto com o Espírito Santo. Sim, claro. O dom de aprender um instrumento novo. É muito egoísmo eu guardar só para mim. Quem está transbordando, a gente não é transbordado para guardar, a gente não é cheio do Espírito ou cheio do óleo para guardar para nós. A gente precisa transbordar, a gente precisa extravasar. Então lá eu fui ministrado muito a respeito disso. Sai, faça o que eu te dei. Não estou pedindo para você largar o teu trabalho, né? Não estou pedindo para o Fernando parar de fazer as produções que ele faz para ser pastor. Não estou pedindo para você parar de ser engenheiro agrônomo, de você parar de ser gerente, de você parar de ser pai. Não, eu estou pedindo só para você usar aquilo que eu te dei, né? Em prol daquilo do reino. Teu pastor está aí. E daí eu falei pro pessoal, o meu pastor estava servindo. O pastor Tiago estava servindo. Sim. E ele estava sendo subchefe da família 10, então ele sempre ia à frente da minha família, né? E Deus ministrou muito, mas seu pastor está aí. Ajude seu pastor. E a mensagem que o Legendários, nesses 72 horas que eu tive lá, é porque a gente não precisa ser pastor para ajudar o pastor. A gente não precisa ser pastor para ser igreja. Não precisa ter título, né? Não. O título, ele vem. Ele acaba acontecendo. Nós somos muitas vezes reconhecidos pelas pessoas antes mesmo de nós termos o título, porque o título é somente um título. Claro que há unções diferentes, mas assim, você não precisa ser pastor para falar ou para viver Cristo. Você não precisa ser pastor para você orar por alguém. Você não precisa ser pastor para você amar alguém. Então, assim, ou para cobrir o seu pastor em oração. Sim. Para estar caminhando com ele, porque o que acontece? Nós homens, e lá nós aprendemos muito sobre isso, sobre essa irmandade, nós fomos treinados, né, Fernando? Nós fomos treinados a solucionar problemas, a sermos o alicerce do nosso lar, mas nós não fomos treinados para dividir a nossa dificuldade. Muitas vezes a gente não tem nem amigos. Se abrir, né? E eu vejo assim, às vezes os pastores não têm isso também. Verdade. Eu acho que você acompanha sempre, né? Um pastor, eu vejo que você está sempre perto do pastor Renan ali, né? Isso. Pastor, os homens em si, né? Nós somos muitos solitários. Tem coisas que nem a nossa melhor amiga, que é a nossa esposa, sabe. Existem medos que são só nossos. E
E Deus ministrou meu coração naquele momento em família, que eu estava com os meus familiares ali, que a gente tem como família, que o meu pastor precisa de pessoas assim. E eu estou lá. Mas eu estou me escondendo atrás do meu comodismo, de ir aos cultos, de ir à minha célula, de ir jogar um futebol com o pessoal junto, de ir no ensaio, ajudar na construção, só. Mas e chamar meu pastor para tomar um café para ver se ele está bem. Ou então para falar assim, ó, eu não estou bem. Então, assim, foi isso que Deus ministrou no meu coração. Sai e usa aquilo que eu te dei. Né? A minha esposa, que é uma pessoa fantástica, que eu amo demais, uma sabedoria fantástica, também a gente entende que Deus tem um propósito. Deus já fez promessas em nossas vidas. Só que não adianta ela se posicionar. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça do lar? Quem que é o sacerdote do lar, né? Apesar de se nós pegarmos ali na Bíblia, Eva foi a primeira que caiu. Adão caiu junto com ela. Mas quando Deus vai ao Éden, ao fim do dia, ele fala com Adão. Não menosprezando a Eva, de maneira alguma. Chama a responsabilidade do Adão. Do Adão. Adão, o que aconteceu? Então, cadê você? Cadê você? Na nossa casa é a mesma coisa. Aprendi lá, já sabia, mas tem coisas que a gente precisa lembrar que é eu que tenho que me posicionar. Se nós temos um ministério e teremos um ministério, eu e minha esposa, porque entendo que é conjunto, sim, mas tem que vir esse posicionamento de mim. O fluir aí, a resposta. Exato. O direcionamento da tua casa, tanto ali da tua casa, seus filhos, sua esposa, tanto de uma congregação ou de uma igreja, sendo pastor auxiliar ou não, vem através de você como homem. Então, assim, lá fomos ministrados muito sobre isso, somos ministrados no Legendários, o projeto é essa a ideia, é algo fantástico. Nós, homens, na sociedade, nós precisamos nos posicionar, porque o homem forte, um homem que é temente a Deus, um homem que entende que Jesus é o centro, lar, a família toda, ela começa a caminhar, porque o homem é quem dá o direcionamento. Justo. Né? A mulher, ela sustenta, ela é quem cuida do lar, ela é quem cuida ela é quem dá amor, carinho. Não que o homem não dá, mas esse é o papel da mulher. Sim. E o papel do homem é um alicerce, é o dar o rumo, vamos para cima, o que nós vamos fazer? Então, assim, Deus ministrou muito ao meu coração lá, nessa parte ministerial, nessa parte do meu ministério, não só como músico, mas que eu preciso me posicionar, e também na minha casa. Né? Então, foi algo fantástico. Né? Que se vocês não foram e pretendem ir, eu sei que não vai ser tão fácil, acho que ano que vem aqui por março, acho que março, fevereiro, alguma coisa assim, é para se ter o outro top aqui em Sinop, né? Então já fica aí, já se prepara, quem ainda não foi, porque é algo que não tem lá por objetivo placa de igreja. Justo, exatamente. É bom você falar isso, né? Eles não citam isso lá. Pessoas de qualquer igreja podem participar, inclusive. Exato. Qualquer religião. Exatamente. Se você é ateu, você pode ir lá. Não tem problema nenhum. Vai passar por uma experiência como qualquer outro. Qualquer outro. Então, a proposta foi essa, o impacto que eu tive com Deus. Foi um encontro com Deus que eu jamais tinha tido. Já tinha tido momentos fantásticos com Deus em retiros, em congresso. E entendo que a montanha começa depois que nós saímos de lá. Como todo culto, todo encontro, toda Exato. célula, todo encontro, né, pequeno grupo, enfim, após o recebimento da mensagem, o que você vai fazer com a mensagem que eu te dei? Exatamente. Lá a gente fez uma dinâmica assim bem sucinta, que quando você pega água, sua mão é cheia. Só que ao pouquinho, entre os dedos, entre as mãos aqui, a água começa a se esvair. E se você não for lá e pegar de novo, ela vai continuar se esvaindo, tá? A tua mão nunca vai ficar cheia. Então qual que é o ideal? É que a sua mão esteja submersa na água. Justamente. E que seria a água representando ali? Seria o Espírito Santo. Você está imerso em Jesus, você está dentro dele. Que aí você não vai esvaziar e você vai transbordar e as coisas vão fluir.
Então não é fácil hoje subir a montanha que eu digo do mundo. Sim, né? Não é fácil. Nós somos atacados frequentemente. Antes de nós começarmos aqui o bate-papo, nós estávamos conversando sobre o avanço da tecnologia e da informação. Hoje a informação está à mão aqui, coisa rápida. Né? A gente entra numa call aqui com pessoas de todo o Brasil, o mundo. Sim. E ao mesmo tempo nós também somos atingidos por flechas do inimigo a todo momento, qualquer informação, qualquer coisa. Tanto a informação quanto a desinformação. Né? E inclusive a informação da Bíblia e a desinformação sobre a própria Bíblia. Então, se você não está alicerçado em Cristo, que é a rocha, né? Como diz a parábola, como Jesus fala lá da casa que é feita na areia e na rocha, e para falar um pouquinho sobre essa palavra, quando eu era criança, eu sempre achava que uma casa era feita no alto da rocha, na montanha, e a outra era feita na praia, na areia. E para falar a verdade, se nós pararmos para pensar, é uma do lado da outra. Sim. A diferença é que para aí vai para os engenheiros civis, pode me corrigir, a diferença entre uma e outra é que a casa feita na rocha, quando a gente vai fazer uma construção, aqui em Sinop isso é muito comum, o solo de Sinop é muito ruim para construção civil, né? Então ele tem que fazer uma estaca muito funda, um agulhamento, uma perfuração muito profunda para que consiga chegar na rocha. Então, assim, as duas casas são bonitas, a diferença é que uma está com o seu alicerce bem profundo, até chegar na rocha, e a outra está superficial. Significa o quê? Às vezes os dois estão na igreja. Sim. Mas um não tem base. Fundação. Não tem fundação. Qualquer vento de doutrina vem e te leva. E hoje em dia é muito comum, Fernando. Você vê assim... A Bíblia já diz isso, já está descrito. Os falsos profetas de fato, os que querem enganar a todos. Exato. Né? O amor vai esfriar de fato. Então nós temos que estar realmente preparados com o nosso alicerce bem ali firmes, né? Sim. Para que venha as dificuldades, mas nós continuamos ainda firmes. Exato. Nada pode te tirar da presença de Deus, né? Nada pode tirar do amor de Deus e do propósito de Deus para a sua vida, estando firmado. Agora, se você não estiver... Aí as coisas, como você citou aí, toda essa passagem... Ali começa em Mateus 5, que é o Sermão do Monte, onde Jesus começa falando do 5 até o 7, ali, finalizando no 7. Ali vai falar todas essas coisas, né? Você pega que nós somos o sal, né? Que eu acho que é uma palavra fantástica. Ele fala dos falsos profetas, né? Que vai acontecer, é inevitável que vai acontecer. Está no meio aí. Vai estar no meio. Eu e a Ellen, por muito tempo, nós fomos, aproximadamente 5 anos, nós fomos líderes de adolescentes lá no Paraná. Nós éramos líderes de adolescentes. Uma boa experiência, Uma hein? excelente experiência. Adolescente. Nós tivemos ali 20 adolescentes, 22 adolescentes sob nossa tutela. Hoje já estão casados, vão casar e tal. E vinham várias perguntas. E uma das perguntas que às vezes eles traziam para nós era: vamos orar então para que essas coisas, para que o fim do mundo não aconteça. Eu falei: não, isso já está descrito. Isso vai acontecer. A perseguição aos cristãos vai acontecer, né? Os falsos profetas vão acontecer. O que nós, como igreja, precisamos pedir, os que estão alicerçados em Cristo, é resiliência e sabedoria para viver nesse momento. Né? Discernimento, igual, por exemplo, hoje as palavras que são nos trazidas são palavras para massagear muitas das vezes o nosso ego. De fato. E não é, o evangelho é confrontador. O evangelho, quando Jesus fala, ele fala: arrependam-se, pois é chegada a hora. Inclusive, quando Jesus prega para uma multidão e as pessoas começam a ir embora, e ele olha para os seus discípulos e fala assim: ué, vocês não vão com eles? Aí Pedro, usado de muita sabedoria, fala assim: Jesus, para onde nós vamos se só o Senhor tem a sua palavra de vida eterna? Porque o evangelho, ele é confrontador. Claro que Jesus é amor, mas Jesus é justiça. Sim. Jesus é verdade e ele é santo. Não tem como alcançar a santidade dele se nós não buscarmos essa santidade. Então, assim, hoje eu vejo que nós precisamos estar alicerçados na rocha, na palavra, que é Cristo. Maravilha. Voltando para a gente encerrar o papo do Legendários. Vamos lá. Eu trouxe até a camisa aqui do Legendários. Ainda falta eu colocar meus pets aqui, já tá tudo comprado, só falta eu mandar bordar os pets aqui do Legendários. Só não estou usando com a farda porque não é um evento oficial, né? Aí, ó. Mas tá aqui
E A qual que é o farda. número que você ganhou lá? É 81152, legendário Ei. 81152. Rapaz. Já somos mais de Porque é 80 bom mil no sempre Brasil. lembrar, para quem está assistindo, nós já conversamos com o Thiago, ainda no nosso outro formato, que era somente pelo Instagram. Conversamos com o pastor Renan aqui, que subiu o top comigo lá em Goiás, né? Em Goiânia. Enfim, é sempre importante dizer isso. Existe uma numeração para cada legendário. Então, esse número somente é daquele legendário que subiu. Tanto a gorra quanto o próprio uniforme, enfim, vamos colocar assim, ele não é comprado, ele é conquistado. Isso aí. Então, se você conquistar isso subindo, então, em um dos eventos do Legendário, você vai ganhar uma numeração, um boné, que é a gorra, né? E também esse uniforme ali, que seria essa vestimenta aqui também, que não é comprado, ela é ganhada. conquistado. Então, automaticamente, quem tem isso passou pelo processo. Passou pelo processo. E que processo? E que processo. É um processo. Você indica, então, alguém fazer o Legendário ou não? Eu indico a todos fazerem. É um processo que ele mexe na tua parte física, emocional, e mexe muito no teu ego, né? E uma das coisas que é fantástico que acontece ali é que você é mostrado para nós ali a todo momento que nós estamos atrás do legendário número 1, que é Jesus Cristo. Justamente. E que, independente do que façamos, independente do que conquistamos e do que temos, fisicamente falando, né? As posses que temos, ou então o que já conquistamos, os títulos que temos, não somos nada sem Cristo. Sem Cristo nós não somos nada. E eles deixam isso muito claro em alguns momentos ali, né? Em coisas sutis. É fantástico. Eu indico a todos os homens. Não é porque você, mas eu já sou um pai fantástico. Eu já sou um marido extraordinário. Mas, querido, vá em busca do legendário número 1. Porque, assim, lá você vai ver que, realmente, nós não somos nada. Todos que participam realmente falam isso, né? Tem, às vezes, a questão de tentar se localizar com agenda, com horários, enfim, tal dia, tal horário, faça inscrição, não faça inscrição, enfim. Tendo a oportunidade, querido, faça inscrição, você não vai se arrepender. Lembrando também que não é algo do Brasil, veio da Guatemala. Sim. E está no Brasil, bem difundido, inclusive. Pista em Sinop, agora essa nova, Cuiabá tem, São Paulo, enfim. O Brasil tem muitas pistas das quais você pode participar também. Sim. Não é necessário morar na cidade, como eu estive lá em Anápolis, no caso ali, Goiânia, fazendo lá, subindo lá. Sim. Então eu saí de Sinop e a gente foi para lá para fazer o Legendários lá. Então, às vezes fala assim, é difícil achar uma inscrição. Não é fácil, realmente não é fácil. Abre-se as inscrições e com segundos já acaba. É rápido. Porque muitas pessoas querem passar por isso, querem viver e ter essa experiência. E muitas esposas ali indicam, empurrando, né? Os maridos. Sim, tem esposas que pagam, né? Tem esposas que pagam pro cara aí. A minha fez isso, ela pagou, vai fazer. E foi realmente uma experiência muito, muito boa. E como você falou, em cada homem, a montanha ou a experiência dos legendários nessas 72 horas, cada homem tem uma experiência diferente. Cada homem tem a montanha que merece. Sim, né? Sim. Cada homem tem. Então, para você, foi essa questão de sair de trás das malhadas ali, Exato. se posicionar como pastor, enfim, auxiliar ali também. No meu caso, foi, às vezes ali eu percebi a procrastinação. Às vezes começa, não finaliza isso, não finaliza aquilo. E lá, porque em algum momento, no meu caso, em algum momento eu falei, será que eu vou conseguir finalizar esse negócio? Eu acho que todo mundo pensa um pouco isso, aí né? eu parei e falei assim, um momento lá eu parei e falei assim, eu vou até o final. Eu vou até o final, não desisto. A partir de hoje, tudo que eu pegar para fazer, eu vou fazer até o final. Então, querido, você que está em casa aí, você que está assistindo, talvez no tablet, no iPhone, enfim, no teu telefone, né? Enfim, não desista. Comece algo e vá até o final, sabe? A procrastinação é horrível, porque você sempre fica com a questão, podia ter feito. E se tivesse feito? E como é que teria sido? Então, a minha montanha, eu deixei lá essa parte. E estou tentando lutar constantemente para que
eu comece e termine todas as coisas. E não é um problema só teu, tá, Fernando? Esse negócio de procrastinar. Nós temos, eu também tenho isso. A gente, às vezes, vem até no nosso temperamento, né? Ah, não, daqui a pouco eu faço. Daqui a pouco, não, mas só um pouquinho. A procrastinação, e ela causa frustração na gente, né? Porque às vezes você vê um negócio que você tem capacidade, sabe fazer bem feito. Mas, não comecei, não deu muito certo, faltou um pouco de apoio, né? E por aí vai. Isso Então, até na parte profissional, às vezes. sim. Por exemplo, surge uma oportunidade, você pensa em fazer, mas deixa para depois. De repente, uma outra empresa começou a desenvolver o projeto e fazer. Aí você olha e fala, rapaz, era para a minha empresa. Eu estava no rumo certo, na hora certa para fazer, e eu enrolei, eu procrastinei, eu disse que ia fazer e não fiz. E aí uma outra empresa talvez pegou aquela demanda, ou aquele trabalho, ou desenvolveu aquele projeto e está ganhando ali milhões. Em cima da tua ideia, de repente. Exatamente. Exatamente. Como reforçando o que você falou sobre não precisa ser de Sinop, no nosso tinha pessoas de Rondonópolis, Porto Velho, Vilhena, o pessoal vem em peso. Tinha gente de Cuiabá que não conseguiu fazer o top lá, fez o top aqui. Sim. Então, assim, é algo assim que eu me espantei, sabe por quê, Fernando? Porque eu vi, assim, tantos homens, eu quero fazer e tal, aquela coisa. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que eu sou de outro mundo. Eu sou o único que estava querendo correr. Eu sou o único que não queria fazer, não é possível. Aí eu olhava assim, não, mas aí tinha outros colegas nossos. Eu falei, não, mas você também não queria. Eu falei, também não queria. Mas assim, todo mundo tem esse processo, né? Inclusive o pastor Rafa lá, que tá de Betim, que teve falando que ele falou que quando você está no processo, eu não sei se isso aconteceu com você, são 3 coisas que você faz lá, que é certo. Primeiro é, o que eu tô fazendo aqui? A segunda, eu paguei ainda pra estar aqui, né? E a terceira é maldizer muito a pessoa que te convidou, né? No começo né? No começo é. No começo Mas assim, até nisso Deus trabalha, né? Você fala assim, cara, eu devia estar aqui. Ainda bem que eu paguei por isso aqui. E Deus seja louvado pela vida da pessoa que me convidou. Verdade. É assim que você acaba o processo. É porque é algo que você nunca viveu. Sim. Então, é totalmente diferente para você. Então, o diferente, ele às vezes assusta, porque você nunca passou por aquele processo. Sim. Né? De estar naquele ambiente, de estar com aquelas pessoas. É tudo diferente. Por exemplo, você nunca foi pai. Primeira vez que você foi pai de gêmeas. Sim. Da noite pro dia, está grávida. Sua esposa é grávida. Da noite pro dia, grávida e gêmeos ainda. Sim. Você já tinha cuidado de criança alguma vez? Você foi pai de alguma vez? Não foi pai naquele momento que as crianças nasceram. E é fácil ser pai? Não é. Imagina de duas ainda. Nossa. Meninas e 2. Muda gêmeas. Orçamento, muda tudo, e né? E automaticamente temperamentos diferentes. Completamente diferentes. Você era solteiro, casou-se com a Ellen. Sim. Então você tem um temperamento e uma forma de agir, de conversar. Ela tem uma outra forma. E aí vocês se conectarem e se balancearem, ter esse equilíbrio no relacionamento. Exato. Que é até a parte que a gente diz assim, né? Rapaz, se o casamento durou ali 1 ano, 2, 3, vai para sempre. Sim. Porque existem as conexões e os ajustes. Só que as pessoas não querem, as pessoas querem que esteja pronto da noite pro dia. E nada é assim. Nada é assim. O casamento, você citou o casamento, e nosso bate-papo é para falar sobre a experiência dos legendários, mas o casamento, ele é uma instituição feita por Deus, criada por Deus, mas que tem que ter muito esforço de ambos para que dê certo. Porque, como você falou, imagine, culturas diferentes. Sim. Né? Situações financeiras muitas vezes diferentes, caem para morar junto. Cada família tinha uma realidade. Tem tudo para dar errado, né? Vamos cultural, pensar assim. Sim. Se não for Deus para que faça a coisa funcionar. E uma vez eu aprendi, e deixo aqui de recado principalmente para os homens, mas porque os homens têm um pouco mais de dificuldade nisso, né? Mas para os casais, não é o intuito da conversa, mas vamos deixar para os casais. Uma vez nós fomos num casamento, eu e a Ellen, um casamento de um colega nosso, e um pastor muito sábio foi fazer o casamento, tudo muito bonito, e quando a noiva entrou, ele perguntou, vocês querem ser felizes? Aí os dois, prontamente, sim, nós queremos ser felizes. Então ele falou, então vamos encerrar por aqui o casamento, a gente vai aproveitar a festa ali, mas não vai ter casamento, tá? Porque casamento não foi feito para ser feliz.
casamento foi feito para fazer o outro feliz. Olha só. E desde então eu aprendi. E trabalho para fazer a minha esposa feliz. E ela vai fazer a parte dela Exato. para fazer você feliz. E a coisa vai funcionar. Claro que tem dias, né? Pela tua risada você já entendeu, né? É claro que tem dias. São dias. Mas assim, a gente tem uma mania, isso eu falo no meu trabalho lá também. E acho que o Fernando, você também, Fernando, tem isso, tem esse entendimento. A gente tem uma mania de fazer outdoors para os nossos erros e esconder as coisas positivas, às vezes, embaixo do sofá. Quando, na verdade, nós temos que fazer outdoors para as coisas positivas que nós já construímos e já conquistamos. E os nossos defeitos e falhas, nós levamos ao pé da cruz e só para quem precisa saber. Sim, com certeza. Quando eu trabalho com os meus funcionários lá, aí aconteceu um erro, né? Aconteceu um erro. Acontece, a gente está no processo, acontece erros. Seres humanos. E numa gestão, normalmente, antigos gestores começam a fazer, não, vamos aqui, aí extravasa para todo mundo o problema e quem foi o culpado. Onde, para falar a verdade, vem cá, o que aconteceu? Vamos corrigir o problema. Corrigimos. Mas olha o quão você é bom nisso, quanto você sabe fazer isso. Vê o lado positivo. Então, o casamento é assim, ministério de louvor é assim, ministério de homens, de mulheres e adolescentes vai ser assim sempre. Uma empresa, hoje eu gerencio, e ter essa facilidade de falar com as pessoas tem me ajudado muito. Desde esse tempo que eu estou na igreja, desde muito, muito novo, e tratando com pessoas, e ministrando na escola bíblica, me ajuda muito no meu trabalho. Em falar com pessoas. Porque eu demorei, desses 4 anos que eu sou gerente, eu demorei mais ou menos uns 2 anos para entender que o meu trabalho não é os processos. Os processos eu tenho coordenadores para fazer isso, manutenção, produção, tenho supervisores para fazer a produção, para fazer o administrativo. O meu trabalho não é esse. O meu trabalho como gerente, hoje, da empresa que eu atuo, é cuidar de pessoas. As pessoas precisam estar bem, com a cabeça boa, felizes, confortáveis, para que elas vão dar resultado. Então eu demorei para entender, demorei 2 anos para entender isso. Que hoje o meu trabalho é cuidar de pessoas. Se as pessoas estiverem bem, a empresa vai fluir. Vai fluir. Porque eles sabem fazer. Exatamente. Não é eu que vou ficar ensinando os processos. Eles vão sentir, né, que você está interessado na pessoa. Na pessoa. Né? Logicamente, ele vai entregar um processo ali, a sua carga horária, Sim. o seu desenvolvimento do seu trabalho, mas as pessoas enxergam isso. Exato. Eles não são um número. Exato. Elas são gente que tem problema, né? Mulheres que têm lá os seus períodos, os seus ciclos, né? Ciclos, né? Homens que têm os seus problemas, exato, né? Às vezes enfrentam uma dívida financeira, um problema no casamento, um problema de saúde. Exato. Então, assim, não todos estão na mesma frequência, na mesma sintonia e todos vivendo no mesmo patamar de vida. Então, pessoas diferentes. E você entender isso e levar essa humanidade, logicamente, sim, Cristo sendo ministrado na vida deles, porque você está ali como um homem de Deus. Exato. E legendário, né? Agora. E legendário, né? Agora. E legendário agora. Mas um homem de Deus. Exato. Então, automaticamente faz toda a diferença. Né? Esperamos que todas as empresas, esse dia até conversei sobre isso, todas as empresas tenham pessoas assim. Sim. Que olham para o outro como Jesus olharia. Sabe? Então, eu entendo que essa carga ministerial, que às vezes eu me escondia, entendo que Deus nos coloca em todos os lugares, Ele tem um propósito em todas as coisas. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Amém, verdade. Então essa experiência de vida com Cristo, desde muito novo, desde muito jovem, lá eu sou um pastor de pessoas. Justamente. Lá estão as minhas ovelhinhas. Talvez no trabalho lá, claro, eu estou na igreja movimentando, eu tenho os meus pastores, eu oro e tal, eu entrego. Já tive experiências no trabalho onde as pessoas vêm assim, preciso conversar com você, o que que é? Alguma coisa, não, quero que você ore por mim. Já tive essas experiências lá. Então, assim, essa carga, Deus já me mostrou, fique tranquilo, fique calmo. Eu estou te usando lá. Assim, com essa humanidade, como você falou. Então, isso tudo, a igreja, o evangelho, me ajuda no meu dia a dia de gerente, de estar trabalhando. Porque a área técnica, parte técnica, a gente aprende, Fernando. Se você pegar você não aprendeu, não nasceu sabendo mexer ou editar um vídeo. Mas você sentou ali e aprendeu. Sim. Você se editou. Mas tem coisas
que Deus reservou a mim, colocou no meu coração, colocou dentro de você, que é isso, talvez. Quando o Espírito Santo vem habitar em nós, a gente vai transformando, vai sendo transformado aos poucos, e até na nossa gestão do trabalho, gestão em casa, gestão com os amigos. Então eu entendo que a vida com Deus, a gente vai ser usado e trabalhado em todo momento. É isso que eu aprendi lá também, nos dias que eu estive lá, que tudo Deus tem um propósito. Verdade. Tudo Ele quer nos falar alguma coisa. Desde um pneu furado, né, até uma grande vitória, talvez uma promoção no trabalho, um aumento salarial, uma grande conquista como uma casa. Ele tem um trabalhar em todas as coisas. Na derrota, na vitória. Então, essa tem sido as minhas experiências com Cristo. Né? O Legendário foi mais uma. Né? O meu casamento tem sido experiências diárias com Cristo. Né? Aprender a cuidar da minha esposa, como ela precisa ser cuidada. Agora, você falou das minhas filhas, todo dia, com um pré-adolescente, você já passou dessa fase, né? Faz um tempo, né? O meu vai fazer 22. Faz um tempo. Cara, é uma descoberta. Sim. Né? Descoberta, temperamentos. Igual o pessoal brinca assim, esse é pai de gêmeas, daqui a pouco vai vir daqui a pouco vão estar aí, né? Eu falei, amém por isso. Vai chegar. É a vida, né? O que eu tenho feito? O que nós temos feito como pais? Nós precisamos orar para que sejam rapazes tementes ao Senhor, Sim. Rapazes com caráter, trabalhadores e que vão cuidar dela como a palavra mesmo de Deus diz. Homens, dê a vida pelas suas esposas assim como Cristo fez pela igreja. Verdade. E tenho ensinado, a Ellen tem ensinado as nossas filhas, mulheres sejam submissas aos seus maridos. E tá tudo certo. Vai chegar o momento, tenho me preparado psicologicamente para isso. Vai acontecer. Né? E tudo Deus tem um propósito. Então, quando a gente senta aqui nesse sofá para falar das experiências com Cristo e o que Deus tem feito na nossa vida, vou ser bem sincero para você, 1 hora é pouco. 1 hora é pouco. A gente marca outra conversa, outro Claro. dia, outra hora. Porque o amor de Deus pelas nossas vidas, quando a gente para pensar, é tão extraordinário que o amor dele nos constrange. E uma vez numa ministração eu ouvi o pastor Juliano Som falando sobre isso. O amor de Deus a gente não entende. O amor de Deus a gente não compreende. O amor de Deus a gente aceita. Porque nada que façamos se compara. Nada. E eu vejo pela família que hoje Ele me permitiu ter. Eu vejo pelo emprego que hoje Ele me permitiu ter. As pessoas que norteiam o meu trabalho, que Ele me permitiu ter. O pastor, que é o meu pastor, que Ele me permitiu ser ovelha dele. Os colegas de trabalho, que Ele me permitiu ter. As pessoas que trabalham, meus pais que ainda estão vivos, com saúde, os meus irmãos, as igrejas que eu já pude congregar com todos, os amigos que eu tenho, que Ele me permitiu ter. Isso tudo é amor de Cristo, então, amor de Deus pela minha vida. Então, acaba sendo constrangedor. Amém. Amém. Meu irmão, quero te agradecer pelo papo. Eu que agradeço pelo convite. Contado aí um pouco da sua experiência, um pouco da sua vida, dessa experiência como legendário. Obrigado. Deus abençoe você, sua família. E o nosso convidado aqui tem um desafio, né? Ou a oportunidade de fazer uma oração para quem está nos assistindo. Amém. Que você possa fazer essa oração abençoando quem está nos assistindo. Vamos lá, então. Pedir para você fechar seus olhos onde você está aí. Se você não puder fechar seus olhos, só se concentra que nós vamos orar e falar com o Pai, o legendário número 1. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela vida que o Senhor nos dá. Te louvamos porque o Senhor nos escolheu muito antes de nós termos escolhido a Ti. Desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhece. Pai, eu quero estar orando agora por todas essas pessoas, nossos ouvintes, essas pessoas que têm nos assistido, que tiveram o tempo, tiraram o seu tempo para ouvir as minhas experiências contigo. Pai, esteja tratando cada um deles, o coração deles, a família deles. Se eles estão passando por alguma enfermidade agora, nós repreendemos em nome de Jesus. Amém. Que eles possam, Pai querido, crescer na Tua presença. Aqueles que ainda não Te conhecem, Pai querido, que essa conversa possa chegar aos corações deles de uma maneira extraordinária, que o Teu Espírito Santo convença cada um deles do que, ó Pai querido, é a morte de cruz e o sacrifício de cruz. Te louvamos porque o Senhor tem abençoado esta família. Quero pedir pelo Fernando, ó Pai querido, pelo Fernandinho, pelo Ediné, por esta casa, ó Pai querido, que eles abrem aqui essa janela para o mundo, para que possam Te conhecer. Pai, Te louvo por
todos que estão assistindo, te agradeço, guarda os nossos corações. É isso que eu lhe peço no nome do teu amado Filho Jesus Cristo e te agradeço. Amém. Amém. Meu irmão, mais uma vez, obrigado. Amém. Que Deus continue te abençoando lá no teu trabalho, como legendário, como pai, enfim, como pastor. Amém. Né? Se posicione lá mesmo e Amém. que o Senhor continue te abençoando muito lá. Eu que agradeço, gente. Mais uma vez, Fernando, mais uma vez, obrigado. Valeu. Pessoal, você que ficou até agora, Deus abençoe você, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo programa.